Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou compartilhar a tela, não é aqui, para a gente iniciar a nossa aula gratuita de hoje, de como acessar a frequência do dinheiro usando apenas 5 minutos do dia. Ok. Primeiro eu gostaria de te perguntar, como é que você vê o dinheiro? Quando você vai pagar uma conta, quais são as sensações que você tem? Quais são as emoções que sobem na hora que você está pagando uma conta? É de indignação, sensação de injustiça, ou é de felicidade e gratidão? Antes da gente entrar de fato no nosso tema, eu gostaria de me apresentar. Então, por que que eu seria referências para falar sobre o poder de alcançar a frequência do dinheiro? É porque, por acaso, eu já consegui fazer isso muitas vezes, então eu vou me apresentar um pouquinho. Bom dia, vamos entrando. Então, assim, quem que sou eu? Érica Rodrigues. Eu sou, na verdade, uma metamorfose ambulante. Por várias vezes eu tive que mudar o curso da minha vida, começar do zero, por várias vezes eu estive no fundo do poço, e eu conseguia coisas inacreditáveis e comecei a estudar formas de entender o porquê que essas coisas aconteciam comigo e por que que eu conseguia coisas formidáveis. Então eu estudei radioestesia, biomagnetismo medical, geometria sagrada, numerologia, tudo para tentar entender como é que funcionava a metafísica, mas nada se compara às experiências que eu tive. Então, assim, inicialmente eu tinha experiências não conscientes de salto de realidade. Eu comecei quando bem novinha, quando eu já tinha a vontade de não ficar no Brasil, e eu depositei a minha história em cima de uma história com um príncipe e tudo mais. Então, eu criei através da minha imaginação, essa imagem do que eu queria, com todos os detalhes possíveis. Demorou bastante, mas chegou exatamente aquilo que eu tinha decidido. Eu já consegui trocar de apartamento da mesma forma quando eu não tinha condições nenhuma de trocar. Eu só podia comprar um apartamento vendendo outro ao mesmo tempo, e assim, era fora qualquer estatística de possibilidade disso dar certo, e eu consegui dar certo. E depois teve um ponto da minha vida no qual aconteceu uma coisa muito intensa. Eu fiquei entre a vida e a morte por conta de uma doença, do câncer. Eu tive essa doença durante muitos anos e chegou a um ponto onde eu tinha só 5% de sobrevivência. E aí, naquele ponto, eu decidi que eu ia assumir o desfecho da minha vida e eu comecei a utilizar a metafísica de forma consciente. E é isso que eu vou trazer um pouco para vocês aqui hoje. Então, eu consegui, a partir desse momento no qual eu tinha só 5% de sobrevida, eu sobrevivi. No local, o hospital onde eu estava, estavam pessoas passando pelo mesmo procedimento, todo mundo veio a óbito, menos eu. Eu sobrevivi porque eu tenho convicção que naquele momento eu saltei de realidade. Se eu tivesse ficado na realidade anterior, eu também não tinha sobrevivido. Depois disso, eu comecei, tudo que eu faço hoje em dia é de forma consciente, tudo que eu desejo, tudo que eu crio é de forma consciente. Então, depois do procedimento super complicado de tratamento que eu fiz, eu fiquei infértil, eu não poderia ter filhos. E depois de um tempo, eu decidi ter filhos e eu também não aceitei esse desfecho e decidi novamente saltar de realidade. Hoje em dia eu tenho 2 filhas, nascimento parto normal, nunca tive problemas nenhum, foi realmente uma coisa muito esquisita se a gente pegar todo o meu histórico de vida. E já, assim, eu tô falando só das criações grandiosas, né? Em seguida, também consegui trocar de casa aqui já na França,
através do meu desejo depositado no método que eu vou trazer para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vocês sabem aqui, alguém já teve experiência? Eu fiz um questionário antes, mas gostaria de saber de vocês, vocês podem falar. Vocês têm experiência de salto de realidade? Vocês sabem como funcionaria? Vocês já tiveram uma experiência que vocês gostariam de partilhar? Não precisa ter vergonha, hein? Porque eu tenho muitas experiências, assim, de coisas pequenas, coisas grandes, mas queria saber de vocês se vocês já conseguiram, se vocês sempre tentaram, mas nunca deu certo. E vocês gostariam de saber o método correto, a forma correta disso. Eu queria falar. Fala, Renata. Sem querer, hoje eu entendo o que foi que eu fiz. Mas um determinado momento da minha vida, eu desenhei o homem que eu desejava num caderninho que eu tinha. E aí eu coloquei todas as características que eu queria. Eu coloquei um homenzinho no meio e fui desenhando as características ao redor, escrevendo, né? E eu acho que depois de um ano, mais ou menos, não consigo mensurar agora, mas mais ou menos depois de um ano veio com todas as características que eu tinha desenhado. Tanto que tem algumas delas que falam assim, ai meu Deus, não devia ter colocado aquela característica. Mas enfim, sem querer eu percebi que eu fiz isso. E foi uma coisa inconsciente. Um dia eu falei assim, deixa eu desenhar aqui, eu quero pensar como é que eu quero um homem para mim. Porque eu tinha passado por tantas decepções que eu falei, não, eu quero assim. E realmente veio exatamente. Então acho que isso não deixa de ser, né, uma Assim, forma. sim, você manifestou, foi perfeito. Quando eu era jovem, eu fiz a mesma coisa. Eu desenhei o homenzinho, comecei a colocar todas as características. É que quando a gente faz de forma inconsciente, Renata, a gente realmente esquece detalhes importantes, né? A gente faz assim, meio não tenho nada a perder, e nem sabe do tamanho, do peso que representa aquele desenho com aquelas palavras. Mas é fantástico, é isso mesmo. Essa é uma forma de criar, de manifestar algo que você deseja. Muito legal essa história. E bem parecida com a minha. Como sempre, né? Então, vamos lá. O que acontece, gente, é diferente, que assim, a gente às vezes usa palavras como criar, manifestar, mas na verdade não é nada disso. Por quê? Existem várias versões diferentes nossas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse exato momento, a gente tem milhões, bilhões de versões nossas, gente no passado, gente no futuro, a gente numa condição mais pobre, a gente numa condição mais rica, várias nuances de riqueza, várias nuances de pobreza, a gente com filho, gente sem filho, enfim. São várias versões que estão acontecendo ao mesmo tempo, e tudo que vai mudar entre elas é a frequência. Então, assim, pensa como se nossas versões estivessem arranjadas como as frequências de rádio. Então, estão todas as frequências lá, porém, para você escutar uma música, você fica parado apenas numa frequência exata. Então, você fica vivendo aquela frequência de rádio, né? Vamos pensar assim, e quando você quer, ou inconscientemente acontece alguma coisa na tua vida, é você mudando de frequência, ou indo para uma versão mais escassa, ou indo para uma versão mais prósperas, né? Então, assim, todas estão existindo ao mesmo tempo. Logo, o termo correto não é nem criar e nem manifestar, é acessar. Então, manipulando de forma consciente um instrumento divino que todos nós temos, que é a centelha divina, a gente vai chegar na frequência correta para acessar a vida que a gente quer, porque ela já existe. Então, como todas as suas versões existem, basta você acessar aquela versão que você deseja. Isso é uma certeza, gente. É uma certeza. A versão que a gente quer sempre está lá. Por isso que você pode expandir infinitamente.
E por que o tema da aula de hoje é acessar a frequência do dinheiro usando 5 minutos do dia? Porque a forma mais fácil de acessar uma frequência, uma versão sua, mais próspera e abundante, é através da frequência do dinheiro. Não significa que ter dinheiro na mão, dinheiro vivo na mão, vai te levar para onde você quer. Significa frequência. Independente de estar o dinheiro ou não, a frequência do dinheiro ressona com uma versão mais próspera e abundante e harmônica. Essa versão que eu estou propondo aqui, que vocês atinjam, que vocês acessem, é uma versão divina que nos aproxima do nosso Criador, de Deus. Então, tem um porém, né? Para a gente conseguir acessar essa energia do dinheiro, a frequência do dinheiro, a gente tem que sair da identidade escassa que nós estamos hoje e assumir uma identidade próspera. Então, pega essa palavra aqui, assumir. Assumir é uma coisa que você ainda não tem, mas você tem que incluir ou se incluir em. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho isso daqui. Então, assim, quando a gente precisa sair da identidade escassa e partir para uma identidade próspera, nós temos um empecilho pesado. Nós temos um negócio, uma pedra no meio do caminho, que são as programações que nos atrapalham, que estão no nosso cérebro desde a nossa infância. Então, para a gente conseguir sair da identidade escassa e ir para uma identidade próspera, a gente tem que reprogramar a parte do cérebro que nos segura como uma corda super forte, uma corrente, nos acorrentam no ciclo da escassez. Então, a gente tem que quebrar essa corrente através de uma reprogramação do cérebro. Parece complicado, mas não é não, viu? O que é que, de fato, precisa ser reprogramado? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e, olha, já vou avisando que não vai ser gostoso escutar o que eu tenho para dizer agora. Porque uma vez que eu começar a falar, vai ser uma reação reflexa de repulsa que vocês vão ter. Essa repulsa faz parte da programação da escassez. Porque quando a verdade começa a chegar, que isto é, a gente está trazendo à consciência algo que de forma inconsciente te segura na escassez, o seu cérebro, ele emite um sinal de desgosto, de repulsa, então você vai ter vontade de fechar a live e ir embora. Mas aguenta um pouquinho que eu juro que vai valer a pena, segura, mesmo que isso te faça mal, que vá contra as suas convicções, fica para entender sobre o que seriam essas programações que a gente precisa reprogramar. Ok, então nós temos uma série de crenças, limitações, programações e traumas instaladas, literalmente instaladas no nosso cérebro, que ficam de forma inconsciente boicotando a nossa expansão. É inconsciente, então assim, você faz tudo certinho, você vê baixar, você vê curso do Hélio Couto, você faz não sei o que mais, você faz meditação, você faz Ho'oponopono, você faz tudo o que for possível, mas nada sai do lugar porque o seu cérebro, de forma inconsciente, está te boicotando. E eu preciso trazer isso à consciência, porque uma vez que você fica consciente disso, você fala, "Ah!", sabe, dá um clique, a chave vai virar. Todas as programações que estão instaladas no nosso cérebro seguram a gente no ciclo da escassez. Que seria o ciclo da escassez? São frequências baixas que nos impedem de expandir. Eles ficam mantendo a gente num ciclo de tristeza, dúvida, medo, ansiedade, e a gente nunca consegue sair desse looping. Então, quando que começa essa instalação dessas programações? Principalmente na infância e especialmente até os 7 anos de idade, que é quando o nosso córtex pré-frontal está praticamente todo formado. E é lá que vai acontecer a mágica ao contrário. E normalmente são informações que são repetidas. Sabe aquela história de que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade?
É basicamente isso. Então, tem muitas verdades que nós escutamos, que passa de geração para geração, que, pasmem, não são verdades. Então, hoje eu vou dar uma quebrada nesses paradigmas para que vocês comecem a refletir. Traz à tona tudo o que vocês têm visto desde a infância e tenta entender, tenta ver por outro prisma hoje. Precisa, hein? Senão não dá certo. Peraí. Ok, então vamos lá. As informações que nos seguram no ciclo da escassez ficam, de forma geral, no nosso córtex pré-frontal. E por que que isso é importante de saber? Por conta das funções do nosso córtex pré-frontal. Vou falar de algumas funções aqui. O nosso córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisão. Quem aqui sente que já tomou decisões horríveis das quais você se arrepende? Vocês podem comentar se quiserem nessa parte. Eu já, algumas vezes, com certeza. Até de compras idiotas, investimentos idiotas, enfim, coisas erradas, a gente sempre tem alguma decisão da qual a gente se arrepende. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável por avaliar se vale ou não a pena. Então, ele vai avaliar os riscos e, de forma geral, ele acaba também escolhendo uma coisa errada, que é deixar a gente na zona de conforto. E quando a gente fala de expansão, a primeira coisa que você vai sentir é essa saída da zona de conforto. Vai ter que sair, vai movimentar a vida de vocês. A partir de hoje, a vida de vocês vai ser movimentada. Presta atenção em todo o seu entorno. Segunda função, regulação emocional. Então, aqui, o nosso córtex ele é responsável por controlar as nossas emoções e por manter aquelas emoções que estamos acostumados. Então, imagina só uma pessoa que está no ciclo da escassez, que foi criar, que usa de parâmetro todos os traumas e programações. Essa pessoa ela vai estar sempre ampliando os sentimentos escassos dela, graças ao córtex pré-frontal. Além disso, essa parte cuida do foco e da atenção sustentada. Então, isto o nosso cérebro, para gastar pouca energia, tem que focar em alguma coisa. Se você está habituado a focar nas notícias de jornal, nas tragédias que as redes sociais ficam o tempo todo falando, eu estou começando a trazer para vocês alguns alertas aqui. Se vocês focam em fofocas, se vocês focam em problemas de interação social dentro da família, ou no local de trabalho, ou entre amigos, então o seu cérebro ele vai te ajudar a focar nisso que você está querendo focar, e todo o resto ele vai considerar como distração. Então, se você quer expandir, focar em outra coisa, seu cérebro, não, foca na fofoca, foca aqui nas tragédias do mundo, foca na Covid. Estão começando a pegar a ideia? Outra coisa, essa parte do cérebro, eu adoro essa parte, é responsável pela autoconsciência e julgamento social. Isto é, quando você decide pensar, falar, sentir alguma coisa, essa parte do seu cérebro vai falar, opa, peraí, deixa eu ver se você não vai ser julgado moralmente ou socialmente aqui no teu meio. O povo vai achar que você é doida, então não faz não. Não pensa isso, não sente isso, porque você vai ser tida como louca, volta para sua zona de segurança. Além disso, é responsável pelo planejamento e organização, então é a parte do cérebro que vai estruturar passos que você vai tomar para atingir objetivos. E aqui vem a parte onde a maior parte de nós se esforça, se esforça, se esforça, mas nunca consegue chegar onde quer. Porque o nosso cérebro, nessa parte do córtex pré-frontal, é ele que está organizando essa parte, porém, sabe qual que é o X da questão? Ele usa as crenças, as limitações e os traumas como referência. Então, se ele usa coisa ruim como referência, você nunca consegue, de fato, acertar no ponto certo.
Então, o que que a gente tem de programações, limitações e crenças? Então, começando pelas programações. Programações são todas as regras da sociedade. É aquilo que os nossos pais nos ensinam. É certo isso, é errado aquilo. Não faz isso. O que que os outros vão falar se você fizer isso? É também arte, músicas, desenhinhos, filmes, séries, redes sociais que a gente fica olhando, é o que a gente aprende na escola, né? Então, dependendo do professor que você tem, a maior parte dos professores, eles estão presos num sistema que é condicionado a manter todo mundo na escassez. Então, a gente vai utilizar isso de referência para também continuar esse padrão. E a educação que recebe em casa de outras formas, né? Então, aquela coisa de, para você ser alguém na vida, você tem que ter diploma, tem que fazer faculdade, né? São informações muito, muito erradas. De limitações, o que que seriam as limitações? É uma das coisas mais difíceis de quebrar e de reprogramar. É como você se vê no espelho. A imagem que você está vendo no espelho, a interpretação que o seu cérebro está fazendo de você mesmo, está errada. Se você não está expandindo e prosperando, grande parte é por conta da imagem que você tem de você mesma. Mas não é só, eu me sinto feia. Não, é muito além disso, gente. É muito além disso. É a forma que a gente prende, né? A gente limita a nossa visão ao formato físico, à parte 3D. A gente não se dá conta que nós somos seres de luz, somos fractais de Deus, somos criações perfeitas de Deus, como tudo que ele cria é perfeito, nós também somos. Só que a gente não se vê dessa forma, por conta de tudo que acontece, de tudo que a gente vê nas notícias, a gente perde, a gente para de dar valor à humanidade, e deveríamos dar. É a forma também como a gente classifica a nossa inteligência. Alguém aqui, por reflexo, por mania, ou por ter aprendido como programação na infância, fala, por qualquer besteirinha, quando você comete um erro de escrita, ou fala algo com falta de concordância verbal, você fala, nossa, que burra, sabe, sem querer. Ai, que tosca que eu fui agora. Então, quando você repete essas palavras, quando você verbaliza essas palavras, por mais que você não acredite piamente no que você está dizendo, só foi um reflexo, uma forma de linguagem, isso já provoca uma limitação em você. Só o fato de você falar isso, nossa, como sou burra, você já vai limitar o seu cérebro a ser o quê? Burra. Mas não que você não tenha inteligência, você se limitou. E aí, na hora que a sua inteligência vai ser utilizada, ela bloqueia. Se eu falar algumas palavras erradas, gente, é por conta da língua que eu uso aqui, acaba interferindo. E também tem outras barreiras invisíveis dentro das limitações, como a falta de merecimento. Por exemplo, lá no fundinho, a gente sente que não merece ganhar melhor, ou que não consegue cobrar mais do cliente porque a gente não merece, a gente não fez tanto por isso, a gente não tem tantos diplomas ou tantos aprendizados para cobrar mais, ou por conta de falta de capacidade. Então, sempre tem alguma coisinha que acaba desmerecendo você. E aqui vem a parte mais difícil. Atenção, vocês vão ter muito desconforto com o que eu vou dizer agora. Quando a gente fala de expansão, de metafísica, a gente não nega a existência de Deus, pelo contrário. A gente fala uma coisa diferente do que as crenças clicam sempre no ponto. Nós somos fractais de Deus e nós temos o poder de criação tanto quanto Deus, logo somos deuses. Lógico que a gente não tem a frequência, nós estamos na 3D, nós estamos numa frequência baixíssima. A gente não tem o poder de criar como Deus, mas nós somos um pedacinho dele, nós temos a centelha divina, que é um instrumento quântico de criação, né? Eu estou usando a palavra criação, mas vocês já sabem que é de acesso, né? Para ir para outras frequências. Aí, qual que é o problema das crenças? Elas provocam nas pessoas sentimento de obediência. Então, eu tenho que seguir as leis de Deus.
eu tenho que seguir a Bíblia, eu tenho que seguir o pastor, eu tenho que seguir os guias espirituais. Traz a sensação de medo, algumas crenças, né, trazem a sensação de medo, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer isso, o demônio vai te pegar, qualquer coisa do tipo. Colocam medo em personagens, né, trazem personagens para que as pessoas tenham medo, Lúcifer, todo mundo tem medo de Lúcifer, demônio, todo mundo tem medo de demônio. Vocês já se chegaram a se perguntar, inclusive, se realmente essas entidades existem como dizem? Sabe, é que hoje não é tema, mas eu posso afirmar para vocês que Lúcifer é uma energia, assim como Cristo. Cristos e Lúcifer são dois tipos de energias, não são uma pessoa, um ser, uma entidade. Mas esse é assunto para outro dia. Traz a sensação de culpa. Se fora da caridade não há salvação. Eu fui espírita por muitos anos e eu escutei muitos anos essa frase: fora da caridade não há salvação. Nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Todo mundo tem direito à prosperidade, à abundância, todo mundo tem direito. Nós somos criados por igual. É só a gente seguir o passo a passo que essa compaixão, ela vem naturalmente dentro de você. Você não precisa fazer isso, ajudar os pobres e tudo mais, para depois receber em troca. Uma coisa é completamente separada da outra. Traz também dúvidas, né? Dúvidas, todas essas diferentes religiões, elas não falam a mesma linguagem. Uma religião fala que espíritos são do demônio, outra religião fala que tem o céu e o inferno, outra religião fala que não é nada disso, que existem camadas de quarta dimensão, terceira dimensão, umbral, enfim, todo esse complexo, tudo isso, gente, foi criado para que vocês, nós, em geral, ficássemos no ciclo da escassez, porque isso nos afasta da ideia de que todos somos criadores, de que todos somos fractais de Deus. E, por final, as crenças, elas acabam delegando o nosso poder de Deus para um terceiro. Então, quando a gente faz a oração, a gente fala: Deus, por favor, me ajude. Deus não está fora, Deus está dentro de você. E quando você fala Deus me ajude, isso, na metafísica, é que você vai passar a vida pedindo ajuda sem nunca chegar à ajuda. Então, as crenças nos ensinam a rezar da forma errada, da forma incorreta. Hoje eu vou falar para vocês como se reza da forma correta, tá bom? Ok, respira um pouco, que eu sei que isso deve ter incomodado bastante. Novamente, eu não sou contra nenhuma religião, mas se você quer expandir, se você quer partir para a sua versão mais próspera e abundante, você precisa saber separar a sua religião, crença, da sua ida para a sua versão mais próspera e abundante. Se você não se libertar das crenças, você não vai ir para o próximo passo. Não vai. Eu já estou afirmando aqui, não dá certo. Então, vamos lá. Todas essas programações, elas ficam lá no nosso córtex pré-frontal e ela pega o leme da nossa vida e faz a gente agir por reflexo. É totalmente inconsciente. Você vai tomar atitudes, você vai ter pensamentos, emoções, vai falar coisas por reflexo que você nem vai perceber. E aí está o pulo do gato, minha amiga. É por isso que você tenta e nunca consegue. São essas programações que ficam dominando o seu dia sem que você perceba, e você entra num looping de distração porque você precisa fugir da tua realidade que te incomoda e você continua se afogando na escassez. E é essa parte que pega o leme da sua vida que a gente vai começar a mudar a partir de hoje. Um pouquinho de água. Agora, depois de tudo que eu expliquei sobre como o córtex pré-frontal trabalha, eu acho que já ficou bem claro que não é de qualquer forma que você consegue reprogramar essa região. Não dá, gente. É uma região
que o aprendizado fica tão enraizado e envolve outras regiões, o sistema límbico do cérebro, envolve a parte hormonal, envolve memória, hipotálamo, hipófise e glândulas adjacentes, de uma forma tão enraizada que não é repetindo palavras positivas, fazendo terapia do riso, meditação, visualização, não é dessa forma que você vai conseguir partir para uma versão mais próspera e abundante. Você já deve ter conseguido, mas assim, você vai chegar num limite que não vai passar daquele limite. E é por isso que é importante ajustar essa parte. Então, assim, uma vez que você começa a ajustar e reprogramar de pouquinho em pouquinho, da forma correta, o seu córtex pré-frontal, você já vai ter resultados imediatos. Por isso que eu digo, se você conseguir, a partir de hoje, fazer o exercício que eu vou programar aqui, que eu vou passar para vocês, então fica até o final, que eu vou passar um exercício muito importante. Se você, a partir de hoje, conseguir fazer todo dia 5 minutos do que eu vou passar para você, em uma semana já vai ter movimentos na sua vida. Muitos movimentos, já anota aí no caderno, já presta atenção. E eu não estou falando por conta de vozes da minha cabeça. Além das experiências que eu tive, eu trabalho já com pessoas que tiveram experiências maravilhosas. Por exemplo, tem uma imersão que eu proponho, que se chama Desafio dos 21 Dias, Mapa da Prosperidade. Algumas pessoas já fizeram e tiveram já resultados a partir de 7 dias. Esse desafio dos 21 dias, ele ocorre durante 21 dias, né? Então, as pessoas, a partir de 2, 3 dias, já começaram a ter movimentos na vida delas, e com 21 dias já tinham conseguido um monte de coisa. Por exemplo, essa senhora disse que ela nunca acreditou muito nessas coisas de metafísica, de criação, manifestação, que na verdade deveria ser dito acesso, né? Mas ela decidiu fazer, para ver como é que era. E ela disse que pacientes antigos começaram a lotar a agenda dela, se eu não me engano, ela é dentista. E o namorado dela, que estava fazendo junto com ela o desafio, ganhou uma moto do nada de um amigo que estava saindo do Brasil, né? E ela até ficou, uau, quem é que dá uma moto para alguém desse jeito, né? Ela estava se sentindo harmônica, merecedora, grata, e isso porque ela nem acreditava que isso seria possível. Também tivemos outra pessoa que conseguiu 5 novos clientes interessados e fez um fechamento na semana que ela começou com as frequências. E ela está atraindo muitos seguidores na plataforma e que ela está divulgando o serviço dela. Então, assim, são pessoas travadas que destravaram com a técnica que eu utilizo. E teve gente que, assim, as pessoas às vezes têm tanta coisa guardada dentro de si, por conta de traumas, de programações, de crenças, de limitações, que uma vez que você começa, a primeira coisa é você joga tudo fora. Inclusive, tem gente até com sintomas colaterais quando começam esse processo, podem ter vertigem, um pouco de dor de cabeça, porque o cérebro ele fica muito resistente, mas ele não tem como ser mais forte do que isso. Ele não vai resistir para sempre. Eu encontrei uma forma, um método que realmente ultrapassa o poder do córtex pré-frontal de boicotar as pessoas. Então, não existe mais esse boicote. Então, tá, essas pessoas que eu trouxe de exemplo aqui são algumas das, talvez centenas já, de pessoas que participaram do desafio dos 21 dias, que passaram por uma reprogramação do córtex pré-frontal com a ajuda de 5 frequências binaurais da prosperidade. Depois eu explico o que seriam as frequências binaurais. Então, assim, antes da gente trazer o nosso exercício, deixa eu ver, a gente tá com... não dá para ver aqui quanto tempo de... 30 minutos, mais ou menos, de falatório aqui. Então, assim, antes de eu trazer o exercício, eu trouxe um formulário no nosso grupo de WhatsApp, Fortuna Solares, para vocês responderem. E o Google me fez um gráfico aqui que eu achei muito interessante, queria passar aqui para vocês, para ver como realmente tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer.
Então, eu fiz uma pergunta: em qual situação você se encaixa hoje? 20% já conquistei muitas coisas e sinto que preciso expandir. Chegou no teto de vidro. Está num ponto que não ultrapassa mais. 20% está no fundo do poço e não consegue sair. Então, nem levantou um pouquinho. 20% conquistou poucas coisas na vida, sempre tenta expandir, mas não consegue. E 40% nunca teve nada de importante, sabe que pode ter, mas não sabe como conquistar essas coisas importantes e grandiosas. Uma outra pergunta que nós fizemos: na sua análise, o que acha que bloqueia mais você hoje? Então vamos lá: 20% considera que é a autoestima baixa, 20% acha que é medo de tomar decisão, 20% é a procrastinação, e olha aqui que interessante, gente: 40% medo da situação atual do mundo. Eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, pena que a gente tem pouco tempo. Mas, independente do que você está sentindo e da forma como você respondeu, dos seus medos, da sua insegurança em relação ao futuro, você vai fazer isso que eu vou propor hoje e isso vai passar. Você não vai ser nem mais amedrontado por isso, e você, além disso, você não vai ser atingida por nada que está acontecendo no mundo. Veja bem, meu exemplo de novo. Eu moro aqui na França, desde que começou a guerra da Ucrânia, a situação da Europa ficou complicada, eu sei disso, eu assisto por cima do muro, sem envolver emoções. A gente consegue, assim, lógico, o custo de vida ficou muito mais caro, a gente compra tudo que quer, a hora que quer, combustível nunca faltou. Quando teve o aumento do combustível, ao fecharem aquela passagem dos petróleos lá, dos navios petroleiros, que o combustível subiu bastante, foi um período que a gente não precisou de combustível. Então, assim, acontecem umas coisas que são surreais. A gente se deslocava, mas o combustível no tanque estava sempre lá. E quando o preço abaixou, foi a hora que eu fui colocar combustível. Então, assim, nada vai te atingir. Tudo vai acontecer de uma forma tão fluida e perfeita que você vai ver tudo acontecendo, mas você vai ficar em cima do muro sem envolver a sua emoção em nada do que está acontecendo. E você vai ficar bem. Então, hoje eu vou trazer uma inicialização, não é tudo, é um pouquinho, é uma palhetinha do que eu faço nas minhas imersões, para você começar a reprogramar a sua vida e o seu cérebro. E, só que dessa vez vai ser sem a ajuda das frequências binaurais, mas que vão trazer bastante movimento já em uma semana que você faz. Porque, de praxe, se fosse em condições normais, tirando o que eu vou propor aqui, para você acessar a frequência do dinheiro, você precisa de duas coisas: reprogramar o córtex pré-frontal e, associado a isso, trazer um método que te ajuda a acessar a frequência do dinheiro. Os dois têm que acontecer simultaneamente. O que seria esse reprogramar o córtex frontal? Não é uma coisinha, não. Como vocês viram, o córtex pré-frontal é um negócio enraizado, difícil de atingir, que está o tempo todo te boicotando. Inclusive, algumas de vocês, espero que não, vão se boicotar, não vão fazer o que eu vou falar aqui. Então, assim, preste atenção nos sinais e vê se não é a sua situação, se você não precisa dar uma forçadinha. Então, para reprogramar o cérebro, a gente precisa fazer a oração do jeito certo. Essa é a única coisa, bônus, que eu vou trazer aqui hoje, além daquilo que estava programado, dos 5 minutos de exercício. Uma oração da forma correta, gente, não é Deus, por favor, me ajude, que os anjos intercedam por mim, Jesus me salve. Não. Não conceda, não delegue o seu poder de criadora para outro. Deus está dentro de você. E a forma correta não é pedir, é afirmar. Então, em vez de Deus, por favor, me ajude, é gratidão, Deus, por ter me ajudado. Entende a diferença? Se é,
por favor, Deus me dê mais saúde, é gratidão, Deus, pela saúde. Então, anota aí no seu caderno a oração mais poderosa que você pode fazer todos os dias, de manhã e à noite, além dos 5 minutos de exercício que eu vou te passar. Gratidão, Deus, pela inteligência, pela sabedoria, pelos bons amigos, por tomar boas decisões, pela saúde, pela segurança e pela vida próspera e abundante. É tudo que você precisa para se considerar já na versão que você quer. Mas a gente vai fazer muito mais. Essa aqui, ó, como eu disse, é só um pedacinho de um grande processo. Nós temos que questionar as crenças, rever o nosso meio social, pessoas com frequência mais baixas que você vão te impedir de expandir, vão te trazer para baixo. Você tem que se libertar disso. Rever o seu consumo de arte, então o que você escuta, o que você vê, fazer uma releitura da sua autoimagem, do seu comportamento. Daqui para frente você tem que se comportar como se você já tivesse dinheiro, já tivesse na sua versão mais próspera e abundante. Eu vou explicar isso depois. Você tem que ter, daqui para frente, pensamentos, emoções e palavras conscientes. Você tem que se vigiar muito, muito, muito. E isso as crenças falam demais, as religiões falam bastante do orar e vigiar, mas eles não explicam o certo como deveria ser. Mas tem que vigiar o que você está pensando, sentindo e falando. Toda vez que surge alguma coisa escassa, corta e tenta substituir. E tem que fazer uma releitura daquilo que você vê no espelho. Você tem que se reconhecer como um ser de luz, que vibra a luz, que pulsa uma frequência eletromagnética, que é só você que tem isso. Cada ser vivo e inanimado, todos os seres que estão nessa dimensão, todos temos uma identidade eletromagnética, como nós somos identificados também pelos dedos aqui. Existem outros recursos que ajudam você chegar nesse resultado de reprogramação e acessar sua versão mais próspera e abundante mais rápido. Acelera bastante o processo. Que é o quê? É identificar e corrigir os bloqueios através da metafísica. O que faz isso? Um mapa numerológico. Eu me formei em numerologia, então eu sei fazer mapa numerológico, identificar os bloqueios que estão no nome completo e mudar. Por isso que eu me chamo como eu me chamo. Quem me conhece sabe que meu nome não é desse jeito que se escreve. Hoje em dia é. E desde que eu fiz o mapa numerológico, a partir daquele dia, eu sou identificada dessa forma. Radiestesia, que é uma forma quântica de identificar bloqueios e tratar. A ativação pelos números Grabovoi, que era um físico matemático russo que identificou a frequência de cada número, então ele fez diferentes combinações de números que vão ajudar na saúde, no amor, no relacionamento, a fazer a empresa decolar, a ter dinheiro inesperado. E ativação com arquétipos. Entre outros, hein, gente? Não é só isso. Então, vamos lá. Prática dos 5 minutos por dia. Vou beber um golinho de água. Vocês estão preparados? Ok. Por enquanto, vocês estão entendendo bem como funciona, o que acontece? Vocês tiveram esse clique, uma viradinha de chave dentro de vocês em relação a esse assunto? Tá fazendo sentido para vocês? Me conta aí como que está sendo, ou está tudo muito confuso ainda? Vocês estão muito tímidas hoje. É quebrar muito conceitos já estabelecidos, né? É, Pensando nas crianças, né? No cuidado que a gente tem que ter para não fazer algumas questões, né? é uma, é uma quebra de paradigmas pesadas, bem pesada, que vai trazer esse clique. Então, vamos lá. Como funciona esse exercício dos 5 minutos ao dia? Então, assim, vai acontecer bem a hora que você acabar de acordar. São 5 minutinhos, gente. 5 minutinhos. Se programe para que esses 5 minutinhos não atrase você no seu trabalho ou nos seus afazeres.
Mas, assim, vai começar com você não tocando no teu telefone. A hora que você acabar de acordar, não vá pegar o seu telefone de imediato. Você vai se manter de olhos fechados, 5 minutinhos na sua cama. E a gente vai fazer esse exercício agora, mesmo que não seja a hora de acordar. Então, vamos lá. Eu vou precisar que vocês fechem os olhos, onde quer que vocês estejam, dá uma paradinha no que você está fazendo, se você estiver escutando enquanto você trabalha, lava a louça, não sei, ou faz a comida, ou tá junto dos seus, tenta ver se você consegue ir no banheiro por 5 minutinhos para a gente fazer esse exercício, porque vocês vão precisar fechar os olhos para usar agora o poder da imaginação. É muito mais importante uma imaginação forte e clara do que o seu desejo em si. Eu vou repetir, é muito mais importante a sua imaginação forte e clara do que o desejo em si. Então vamos lá, pessoal, fechem os olhos. Agora eu vou pedir que você respire fundo. Solte o ar pela boca. Respire novamente pelo nariz. Solte pela boca. Vai fazer isso uma terceira vez para acalmar os ânimos, trazer oxigênio para o seu corpo. Agora, eu quero que você pense você dentro da sua casa, na sua versão mais próspera. Como é a sua casa? Quando você entra pela porta principal, como que ela é? Como é o chão? Como são as paredes? Tem janelas em todas as laterais? É uma casa térrea? É um apartamento? É um condomínio fechado? É uma fazenda? Como é o teto da entrada da sua casa? Qual é a cor do teto? Que tipo de lâmpada, de luz que você tem? Como são os seus móveis? Olhe à volta com seus olhos fechados. Olhe à volta imaginando cada detalhe da sua casa. Onde fica a cozinha? Vai até a cozinha. Anda até lá. Veja os móveis dos seus sonhos. Veja as panelas dos seus sonhos. Veja a sua geladeira cheia. Abre ela. Aquela geladeira grande, bonita, com 2 divisões. Abre ela e vê ela repleta de coisas para comer. Agora sai da cozinha, anda calmamente, com os pés no chão, até o lado de fora, onde você tem uma cadeira de repouso. Pode ser uma cadeira de balanço, um banquinho almofadado. Senta nesse banco e olhe para você. Você está onde? Você está na frente da praia? Você está na frente de um campo bonito? Você está onde? Na frente de uma piscina? Tenta imaginar onde você está. Agora, você sentada com as pernas esticadas, relaxando. Olha para você, olha para sua roupa. O que você está usando? Como está o seu cabelo? Como você se sente? Você está no seu peso ideal? Como está a cor da sua pele? Como está o aspecto dos seus braços? Veja com o maior detalhe possível como você se sente. E aí você está sentada, se sentindo bem, harmônica, como se você e a natureza fossem uma só, e você abre o aplicativo do seu banco no seu telefone. Abre o aplicativo. Nele, você encontra uma somatória de dinheiro enorme, e você sabe que sempre esteve lá. Você se sente grata e merecedora.
você se sente feliz, e você olha à sua volta e você fala, fui eu que conquistei tudo isso, com o meu esforço e a minha gratidão, e pela forma que eu acessei essa frequência. Veja notificações chegando no teu telefone, de clientes felizes pelo seu serviço, seu chefe feliz, talvez. Veja tudo, escute o barulho da natureza, sinta a brisa do vento na tua cara, sinta tudo ao seu redor, estão chegando milhões de frequências deliciosas que atingem o seu chakra cardíaco com amor e gratidão tão forte que o seu corpo inteiro começa a pulsar de alegria. Sinta tudo isso. Respire novamente pelo nariz, solte pela boca. Essa versão, esse lugar que você viu, ele existe. Ele existe. Ele está numa frequenciazinha do lado, que você pode acessar se você quiser. Mas não basta querer, né? Depois de tudo que eu expliquei, vai ter que exigir um esforço genuíno da tua parte, mas não é um esforço de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Dinheiro não responde ao esforço de trabalhar sem parar. Ele responde à sua frequência de gratidão. A gratidão é o sentimento que te leva para a frequência do dinheiro. Ainda de olhos fechados, você agora vai sentir a gratidão mais forte que você já sentiu na vida. Sente um fluxo de energia chegando no teu coração, que é o seu chakra cardíaco. Sente como se ele estivesse girando, pulsando. Tenta enxergar nos seus olhos fechados, pelas pálpebras, luzes. Tenta ver se você consegue enxergar formas geométricas perfeitas, girando no sentido horário. Veja com os olhos de energia que você é. Todos somos seres de energia. Enxergue através disso. Se sensibilize para o seu verdadeiro eu. Traz ele presente para participar dessa gratidão. Sinta o seu corpo inteiro arrepiando de gratidão. Se você tiver vontade de chorar, chora. Você está no banheiro, ninguém vai te ver. O seu córtex pré-frontal está falando para você parar de chorar porque você pode ser surpreendida por alguém que vai te perguntar o que está acontecendo. Corta esse pensamento agora. Isto faz parte do ciclo da escassez. Chora de emoção. Quando eu exercito a minha gratidão, eu choro toda vez. Sim, choro na rua, sozinha, onde eu estiver. Tô com vontade de chorar agora também. Porque eu sinto gratidão o tempo todo. Ok. Sente toda essa energia maravilhosa fluindo no teu corpo. Respire por mais um momento. Absorva tudo isso. Agora, abra os olhos e, antes de você partir para a sua vida, levantar da cama, você vai ter que se comportar como aquela pessoa que você viu na sua imaginação. Aquela versão sua. Como uma pessoa que entra na identidade próspera, ela se comporta como se próspera fosse sem ainda ter dinheiro na carteira. Eu sei que é difícil, mas vai depender de onde você coloca o seu foco. A partir de hoje, evite de olhar notícias, redes sociais, fofocas.
Evite de abrir a sua conta bancária que supostamente está vazia. Isso é temporário, gente. Então, o que seriam os microcomportamentos, que é a parte da ação? A gente fez a imaginação, veio a gratidão e agora é a ação. Então, assim, uma pessoa que está na identidade próspera, ela mantém o máximo possível que pode sua vida organizada. Então, tente organizar sua casa, tira o dia de hoje, domingo, organiza a gaveta, joga coisas fora, repõe onde precisa repor coisa nova, arruma o máximo que você puder, arruma o guarda-roupa, as gavetas, sabe? Arruma o seu carro por dentro, dá uma passada de um produtinho, deixa tudo limpinho, cheirosinho. Isso vai te dar uma sensação de merecimento, o belo. Quando tudo está belo, você se sente merecedora daquilo. Quando tudo está um caos, você se sente merecedora do caos. Entendeu onde eu quero chegar? Além disso, você precisa estar com a imagem pessoal alinhada a essa nova versão. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar roupa nova. Não precisa. Faça o seu melhor. Eu acho que a maioria das pessoas aqui são mulheres. Coloca uma maquiagem bonita, sinta-se linda, põe a sua melhor roupa. Ah, eu uso a minha melhor roupa só para casamentos e festas. Negativo. Usa para ficar em casa. Ó, como eu tô vestida. Eu também passei por esse processo de sair da doida dos gatos, descabelada, para ficar bem vestida dentro de casa. Você precisa entrar nesse personagem antes que esse personagem entre em você. Entende? Próxima coisa, próxima vez que você for pagar contas, pague as contas feliz. Não fique lamentando ou indignada de ter que pagar tanto dinheiro. Você não vai ser mais atingida pela escassez, então você paga feliz, você tem dinheiro para pagar, esteja feliz, está com dinheiro para comprar um cafezinho no dia, compre o cafezinho e beba o cafezinho com gratidão. E a gratidão, gente, tem que estar presente o dia todo. São 5 minutos de exercício, mas o único que não pode ir embora de você é a gratidão. A gratidão tem que permanecer o dia todo. Olha para a sua volta, agradeça pela parede que você tem, pela cortina que você tem, pela porta que você tem, pela grama em frente à sua casa, pelo passarinho que acabou de voar, pela borboleta que passou por você. Agradeça as formigas que estão te atrapalhando na tua cozinha. Agradeça tudo. Tudo é divino. Tudo tem uma explicação por estar lá perto de você. Agradeça todas as criações que pertencem ao seu mundo, à sua realidade de agora. Isso vai te dar a passagem para a próxima realidade. Agora vem a parte mais desafiadora, que é a parte de, ok, fiz os exercícios, mas nada aconteceu. Mas, ó, vou falar essa parte desafiadora, porém, já vou alertando aqui. Eu tenho uma surpresa para quem estiver na live de hoje. Fique até o final, porque é uma surpresa que tem validade curta. Então, vamos lá. Quando você decide expandir, acessar novas realidades, você tem que viver sem expectativas. Você não pode fazer o exercício e falar, ok, agora vamos aguardar, ver tudo se movimentando. Fica na expectativa, olhando o telefone, olhando conta bancária, olhando mensagens, olhando e-mails. Não. Faz isso e vai viver. Vai curtir a vida. Não há nada mais importante do que o presente. O seu presente vai definir o seu futuro. Tudo que você focar no aqui e agora é o que vai definir o seu futuro. Então, faz o que você tiver que fazer e vai viver o belo. Vai viver a vida, vai passear numa praça, vai pôr o pé na areia se estiver na praia, porque qualquer frustração de expectativa não respondida que você tiver, vai baixar sua frequência e você vai pôr tudo a perder. Tudo que você construiu 5 minutinhos ao acordar, vai por água abaixo. E, novamente, pode ser que não dê certo para você, porque você está focando na dúvida. Ah, será que isso realmente dá certo? Ah, não pode ser que isso dê certo. Não deu. A dúvida é uma informação que o universo interpreta como deu errado, entende? Você tem que ter a certeza, a afirmação tem que estar grande e forte dentro de você.
E esteja ciente, os resultados não começam pelo dinheiro na conta. Não. Ah, então o que são esses movimentos que vão acontecer? Sua vida vai ter mais harmonia. Pessoas que não estão na mesma frequência vão se afastar, mesmo se for da família, hein? Presta atenção. Deixa aí. Não fica triste, deixa aí. Coisas vão acontecendo, sabe? Pequenas coisinhas. Ai, uma vaga para o seu carro num lugar que nunca tem vaga. Achou dinheiro na rua, uma moedinha de R$ 1. Achou não sei o quê. Pequenas, que eu chamo de micro-vitórias. Cada vez que acontecer, para e fala gratidão. Sabe? Sente a gratidão pela micro-vitória. Porque é isso que vai te levar a ter finalmente o dinheiro na conta. E agora vai um presente exclusivo para quem está ao vivo. Vocês estão vivos aí? Falei demais? Eu espero que a apresentação não acabe. Eu acho que não vai parar, né? Deixa eu ver aqui antes se tá tudo indo bem. Sim. Ok, minha apresentação ainda não parou. Como que eu faço aqui para minimizar? Aqui. Então, vamos lá, gente. Vocês estão vendo essa parte aqui? Está todo mundo enxergando? Resita, você pode me dizer se você está vendo o que eu estou compartilhando, a apresentação? Sim. Ok, obrigada. Então, assim, gente, as pessoas que fizeram o mapa da prosperidade, né, que é o desafio dos 21 dias, optaram por fazer essa imersão, e é uma das algumas coisas que eu proponho. Então, por exemplo, a gente teve aqui também essa pessoa que falou assim: bom dia, eu e meu esposo Fábio estamos ouvindo as frequências. Nos primeiros dias tiveram dor de cabeça, porque é normal, é esperado. Depois diminuiu o volume, e depois que passou o incômodo, continuaram. Resultado: não sabe se foi no segundo ou no terceiro dia, gente, 3 dias depois, pelo amor de Deus, 72 horas depois, já com resultados. Um amigo que está nos Estados Unidos mandou um recado falando que sentiu alguma coisa, que deveria enviar dinheiro para eles, e enviou dinheiro para eles. E além disso, no decorrer da semana, ele recebeu algumas propostas para agregar no seu serviço. As coisas vão vir de uma forma muito fluida. E eu vou fazer essa proposta aqui para vocês. Eu vou apresentar primeiro. E depois eu vou dar uma proposta que é a surpresa de hoje. Então, o que eu tenho de proposta? Eu tenho frequências binaurais de vários tipos, que são sons de diferentes frequências que vão chegar em cada ouvido ao mesmo tempo, para reprogramar o córtex pré-frontal. Então, a gente tem para prosperidade, para perda de peso, para tratar vícios, para dormir melhor, para ansiedade, enfim, tem para várias coisas. Cada frequência tem o preço de R$ 97 e você vai ter acesso vitalício. Além disso, eu tenho o desafio dos 21 dias, que é o que essas pessoas fizeram, na qual a gente vai para um grupo e eu pego na mão, eu fico ajudando o máximo que eu posso, sabendo que isso depende de você. Eu ajudo o máximo que, até o meu limite, né? E isso tem um investimento de R$ 297 e você vai ter o acesso às 5 frequências da prosperidade durante 21 dias, que foi o que esse pessoal teve. E você viu, a partir de 3 dias já tem bastante coisa acontecendo. Além disso, eu propus o desafio dos 21 dias com as 5 frequências da prosperidade de forma vitalícia, isto é, para quem tem a vida corrida e não consegue acompanhar 21 dias certinho, pegue essa proposta, porque pode fazer no seu tempo. E a pessoa pode ficar no grupo para eu orientar e ajudar conforme necessário. Esse investimento é de 12 vezes de 41,06. E aí eu tenho a minha proposta máxima, né, que é o meu produto maior de todos, que é a mentoria Fortuna Solares, que eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente, que é uma mentoria que dá um acesso de 1 ano. Eu faço um encontro ao vivo uma vez ao mês, trocou o W pelo Z aí. O que eu faço nessa mentoria, gente? Cada pessoa que entra na minha mentoria, eu faço um mapa numerológico
Eu identifico os bloqueios do nome da pessoa e a gente escolhe juntas um nome próspero para acabar com aqueles bloqueios. Foi o que eu fiz para mim e, assim, mudou minha vida depois que eu troquei o meu nome, viu? Eu também procuro e faço correção de bloqueios com a radiestesia. Então, é um instrumento quântico do qual eu identifico e resolvo, né? Faço ativação com números de Grabovoi, porque eu também aprendi isso na numerologia. Então, por exemplo, a gente vai colocar códigos numéricos na sua foto do telefone, na senha do banco, na senha dos e-mails, na senha, enfim, em todos os lugares, inclusive até na parede da sua casa do lado, para corrigir o número da tua casa, porque tem certos números que atraem escassez, né? Dependendo do número que você mora, do número da sua casa. Então a gente põe um papelzinho do lado com o número correto para equilibrar a frequência. Você não sabia disso, né? E também do seu negócio, do seu escritório. Além disso, eu vou trazer reprogramação através de gravação de voz, onde vocês vão escutar essa gravação para reprogramar o cérebro de vocês. Vamos ter frequências binaurais inclusas da prosperidade e da abundância, acesso vitalício. Eu vou trazer o meu método de ativação, que é o que eu faço desde que eu sobrevivi, né, daquele época de 5% de sobrevivência, eu fui a única que sobrevivi, eu vou trazer esse método para você, com detalhes, que hoje foi só uma pinceladinha. Vou ter o suporte, vocês vão ter o suporte diário personalizado, e além disso, vocês vão ter 3 bônus. Técnicas de alquimia dos 4 cantos do mundo, vai ser um livro. Frequências binaurais para controle da ansiedade de forma vitalícia. E trabalhar os meridianos para controlar a ansiedade em 5 minutos. Tudo isso, né, 1 ano de mentoria, com tudo isso disponível e mais as frequências binaurais vitalícias, existe um investimento de 2.198 ou 12 vezes de 227,34. Porém, para quem está hoje aqui na live, e essa promoção fica válida durante 24 horas, eu reformulei essa mentoria. Então, você vai ter acesso por 6 meses, com tudo que eu acabei de falar incluso. Eu vou fazer seu mapa numerológico, leitura radiestésica, números Grabovoi, as gravações, enfim, tudo, todos os bônus, tudo incluso. Então, em vez de você investir R$ 2.198, vocês vão investir R$ 997 ou 12 vezes de 103,11. Então, é essa a proposta que eu deixo para vocês aqui hoje. Para quem tiver interesse, vamos fazer aqui. Nossa, tá um calor aqui, misericórdia. Então é isso, pessoal. A Renata falou que quer. Depois a gente vai se conversar. Então, como que vai funcionar? Como que a gente vai se organizar? Nós vamos voltar lá para o grupo do WhatsApp, depois eu vou te incluir, Renata, no grupo do WhatsApp. E a partir de lá, eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho. Quem tiver interesse de fazer essa mentoria, eu vou passar um formulário diferente para ser respondido. E aí nós vamos marcar uma data, porque assim, vocês vão ter acesso imediato, mas o acesso não são aquelas aulas que você tem que parar para assistir, nada disso. É tudo personalizado, gente. Então, a gente vai começar pela visita pessoal para fazer o mapa numerológico, a radiestesia, tudo certinho, e a gente vai trabalhando isso no tete a tete, entende? Sem você ter que acessar uma aula e escutar uma aula. Eu quero trabalhar um negócio personalizado. Então, a gente vai, a partir disso, para conversa personalizada. Então, se você tiver interesse, e às vezes não só na mentoria, mas se tiver interesse, em vez da mentoria, nos outros produtos, eu estou à disposição, porém, olha, gente, essa mentoria, ela é tudo, todos os instrumentos quânticos que você pode usar a seu favor, tudo assim, ó, pá, de uma vez. Você só vai precisar fazer o esforço de manter a gratidão no teu coração, que o resto vai ser feito por aqui, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, a gente já passou um pouquinho do tempo, né, já passou mais de 1 hora, e, enfim, sejam bem-vindas a essa nova versão próspera e abundante. Façam um exercício de 5 minutos e
todo dia ao acordar. Se quiser, faz à noite também. E depois vem me contar no grupo como é que você se sentiu, ok? Então, eu vou deixando aqui um grande abraço da minha parte, um abraço próspero e abundante, e espero encontrar vocês daqui a pouco na nossa conversa particular. Até mais, gente. Obrigada. Vamos parar a gravação.